Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão me assistindo, a paz do Senhor Jesus esteja convosco, amém? Graças a Deus pela tua vida, graças a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Eu quero dizer para você nesta noite que, nesse início de noite, que Deus está no controle de todas as coisas, está no controle da tua vida, amém? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que está com a sua Bíblia na sua mão, abra comigo no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nesta noite. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Vamos ler alguns versículos aqui. Aleluia. Deus abençoe grandemente a vida de cada um aqui, aqueles que também estão assistindo, amém? Graças a Deus. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram a todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Amém, queridos? Aleluia, meu Deus e meu Pai, querido, em nome de Jesus, Senhor, está aqui a tua palavra, que é santa e verdadeira, meu Deus. E eu tenho certeza que nesta noite, meu Deus, nós não estamos aqui por acaso. Eu sei que a palavra, quem sabe nessa noite, tem destino certo, alvo certo, mas fala conosco, como o Senhor tem falado comigo nesta passagem. Fala conosco, fala com os irmãos, fala com a igreja, com aquele que está assistindo, meu Deus. Em nome de Jesus, que haja milagres, Senhor, nesta noite, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. O contexto, meus irmãos, do texto que nós acabamos de ler, ele retrata a vida de Paulo. A vida de Paulo no seu ide, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O contexto fala que Paulo, ele estava mobilizado a levar o evangelho às cidades, viajando. E aqui a palavra do Senhor diz assim, que ele encontra Timóteo no caminho, e Silas também estava com ele. E a palavra do Senhor ia guiando, o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim no contexto dessa passagem, que o Espírito Santo guiava eles aonde que Ele queria que eles fossem, e aonde Deus não queria que eles fossem. E a palavra do Senhor diz assim, que eles iam fazendo a obra de Deus, até que um dia Paulo, ele tem uma visão, aleluia, de um homem, uma visão à noite, de um homem que se apresentou a ele, um homem da Macedônia, pedindo ajuda, para que ele fosse até Macedônia, que o ajudar. Aí nós entendemos que
tudo aqui começa nesse texto com uma visão de Paulo, a respeito de um homem que pedia ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz assim que Paulo, tendo esta visão, ele já se prontificou a ir até lá. E quando ele chega nesta cidade, a Bíblia diz assim que ele chega já buscando lugar para orar. Um homem de oração. Ele chega buscando lugares e mobilizando pessoas, porque a palavra do Senhor diz assim que ele chegou e se encontrou com algumas mulheres naquele lugar que temiam a Deus. Ele chegou já mobilizando, e Deus já chegou amolecendo corações de pessoas naquele ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim que eles estavam orando naquele lugar. E até que um dia eles passam próximo de uma mulher que havia nela um espírito de adivinhação, um espírito onde ele trazia lucro para os seus senhores na cidade e mobilizava pessoas até mesmo de fora daquela cidade a irem até lá e dar lucro por causa daquela mulher. E Paulo, passando próximo dela, ela clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Só que Paulo, na sua sensibilidade espiritual, ele começou a entender que aquela mulher não falava algo assim da parte de Deus, mas da parte do espírito maligno, e repreendeu o espírito que havia naquela mulher, e aquela mulher foi liberta. E isso trouxe naquele momento algo assim que chegou a trazer raiva, ódio no coração daqueles homens, daqueles senhores naquele momento, e levou que aqueles homens agora açoitar Paulo e Silas. A Bíblia diz assim que eles foram açoitados em praça, aleluia, rasgaram os vestidos de Paulo e Silas e açoitaram eles em praça. Agora que começa a ficar bom o negócio, irmão. Eles estavam açoitados, humilhados, por pregar as boas novas de salvação. Eles estavam humilhados diante da praça de todos que assistiam, chicoteados, açoitados. E a Bíblia diz assim, que naquele exato momento, eles levam eles para prendê-los, e jogam eles na prisão, depois de ter apanhado, aleluia, jogam eles por causa de pregar o Evangelho, na prisão, aleluia. Eles podiam pensar, ficarem indignados com a situação, mas não. O tempo, eu quero dizer uma coisa para vocês, que o tempo que nós estamos vivendo hoje, até parece que é semelhante, por causa da prisão, porque hoje parece que nós estamos aprisionados em casa, aleluia. Hoje parece que nós estamos presos, e a intenção do inimigo para Paulo e Silas era paralisá-los, não deixar que eles pregassem o Evangelho, era calá-los. Eles foram açoitados, humilhados, lançados no cárcere, na prisão. Mas eu entendo uma coisa, que quando eles foram lançados na prisão, no cárcere, a prisão não pôde calar eles. Entenda que
quando eles colocaram eles na prisão, eles colocaram ele no tronco, amordaçado com correntes nas mãos, impossibilitados de se mover, mas a boca deles não estava impossibilitado de louvar a Deus, de orar a Deus. Aleluia! Sabe o que eu quero dizer para você, nação, de que a prisão que nós passamos, as lutas que nós passamos, não pode nos calar, não pode fazer com que nós paremos de abrir a boca para orar e louvar a Deus. Aleluia! Porque quando a gente se sente humilhado, quando a gente se passa por dificuldades, por prisões, lutas, parece que a gente se esmorece, parece que a gente perde as forças, e a maioria vai murmurar. Nós não estávamos fazendo o bem, nós não estávamos falando de Deus, mas não, meus queridos, a palavra de Deus diz assim, que eles estavam louvando a Deus, que eles estavam orando a Deus na prisão. Aleluia! Se nós estamos num estado de prisão, numa luta nos tempos que nós estamos vivendo, nós não podemos parar de clamar a Deus, nós não podemos parar de louvar a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos parar de adorar a Deus, nós não podemos parar de louvar a Deus, porque, aleluia, porque o segredo é clamar a Deus, porque o segredo é louvar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles não pararam, aleluia, eles não pararam de clamar, de orar, eles não pararam de louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eles estavam fazendo isso? Qual era a importância disso? De eles estarem adorando ou louvando a Deus e orando a Deus. Porque orar a Deus, eles estavam atraindo, louvando e orando, eles estavam atraindo a presença de Deus para aquela situação. Eles estavam atraindo a presença de Deus para aquele lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai falar assim, que eles foram colocados no cárcere interior, porque existia o cárcere aonde havia na frente, aonde havia janelas, mas havia o cárcere interior, aonde não tinha janela, aonde não tinha nada que entrasse luz. Então aquele lugar era um lugar úmido, era um lugar de pouca luz. Aleluia! Mas aquele lugar úmido, aquele lugar que havia pouca luz, não foi o suficiente para que eles perdessem a essência, aleluia, a essência da luz que havia neles. Não é o ambiente, meu irmão, que transforma, é nós que transformamos o ambiente. Se passamos por dificuldades, nas prisões, lutas, é nós que vamos fazer a diferença, não ficando calado, clamando a Deus, orando a Deus. Há uma importância grande no que se diz respeito a orar e louvar a Deus. Deus tem falado muito comigo a respeito de louvar a Deus. Louvar a Deus. Louvar, se não me engano em grego, é elogiar a Deus. Louvar. E adorar significa prostrar-se diante de Deus.
E essas duas palavras, adoração e louvor, andam junto. Aleluia. Quando a Bíblia diz assim que eles estavam encarcerados no cárcere interior, isso fala para nós de lutas interiores. Lutas aonde as pessoas que estão para fora não enxergam que estão lá dentro, não vê aquilo que a pessoa está passando lá dentro. Lutas interiores. E quantas pessoas estão passando por lutas interiores hoje? Quantas pessoas estão sofrendo com lutas interiores, batalhas, prisões? Aleluia! Aonde ninguém vê, aonde ninguém vê o que se passa. Quantas pessoas hoje estão passando por lutas, dificuldades no interior da casa? Quantas pessoas estão passando por dificuldades, por lutas interiores dentro de si mesmos, lutando para ser libertos, lutando para um milagre acontecer. Mas a palavra de Deus está falando tudo aqui para nós. O segredo para aqueles que estão sob prisão, aqueles que estão passando por lutas, a palavra do Senhor nos dá a cura. Aleluia. A Bíblia diz assim que eles estavam encarcerados, acorrentados, impossibilitados de andar, de agir, de se mover, mas a boca deles não estava amordaçadas. Eles estavam louvando a Deus, eles estavam adorando a Deus, eles estavam falando com Deus, eles estavam atraindo Deus para aquela situação. Aleluia. Eu quero dizer para você que o remédio, aleluia, o remédio é louvar a Deus constantemente, não só na hora boa, mas no problema, na situação difícil, na prisão. O segredo, a cura para a nossa vida é adorar a Deus, é louvar a Deus, é não deixar de chamar a presença de Deus, porque Deus habita em meio aos louvores. Atraímos a presença de Deus para essa situação, clamamos a Deus, oramos a Deus. É o segredo para a nossa vida, é o segredo para obtermos a vitória. Aleluia. A Bíblia diz assim que eles estavam cantando louvores a Deus na prisão. A Bíblia diz assim que eles oravam a Deus na prisão. Eles não estavam gemendo, gritando de dor, eles estavam cantando e louvando a Deus. Aleluia. E eu fico imaginando agora por que houve um rebuliço por causa desses louvores deles aqui naquela prisão. Eu fico pensando por que houve tanto rebuliço através dos louvores deles. Por que houve tanto rebuliço através da oração deles? Sabe por quê? Sabe por quê? Ai, ai, ai. Sabe por que houve um rebuliço tão grande? Por causa da oração deles naquele lugar, por causa do louvores dele naquele lugar. Sabe por quê? Olhe o estado que eles estavam. Olhe o estado que eles se encontravam, com as costas tudo dilaceradas dos açoites. Eles haviam apanhado. Olhe só a situação emocional deles. Eles estavam tão fragilizados espiritualmente, e aquilo foi tão importante naquele momento para que eles orassem e louvassem a Deus, que não há coisa tremenda quando a gente está com o coração quebrantado, a gente louvar a Deus
com o nosso coração quebrantado, fazer orações com o coração quebrantado, porque as nossas orações e os nossos louvores, a partir deste momento, desse exato momento, como você encontra o coração daqueles, sai de uma forma tão intensa para Deus, porque é isso que Deus procura. É isso que Deus procura, é isso que mexe com o coração de Deus. Quando sai do coração, quando a oração é sincera, quando não há soberba, quando há quebrantamento, lágrimas, quando o louvor toca no coração de Deus, é quando há lágrimas, quando há intensidade no coração. E agora eles naquele estado, você já viu que quando você ora, quando tudo está bem, quando você louva a Deus, quando tudo está bem, parece que você louva e ora, parece que você não consegue nem chorar na presença de Deus. Mas quando você está passando pelo estreito, pelo deserto, pela prisão, pela luta, muda tudo, e Deus se agrada disso do nosso coração. Deus se agrada. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja dessa situação, quem sabe que você está passando, Deus está extraindo de você o melhor de você, vai fluir o melhor de você, diante dessa dificuldade, diante dessa situação, vai sair o melhor da adoração, o melhor do louvor, o melhor da oração. Meu Deus do céu, aleluia, ora banda céu, aleluia, o melhor vai sair para Deus, vai sair com choro, vai sair com quebrantamento, mas Deus vai ouvir, Deus vai ouvir, Deus vai receber, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer assim, que quando eles estavam orando e louvando a Deus, a Bíblia diz assim, aleluia, que houve ali então um grande terremoto. Um terremoto normalmente ele vem para destruir. O terremoto normalmente ele vem para abalar e destruir tudo, para tirar a vida, para matar. Mas o terremoto que é enviado pelo poder de Deus, ele é diferente. A Bíblia diz assim, que eles estavam orando a Deus e louvando a Deus, com aquele louvor, com aquela oração sincera daquele coração. E a Bíblia diz assim, que de repente veio o terremoto, de repente veio a resposta da oração, de repente veio a resposta do louvor, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você está louvando a Deus, Deus está trabalhando aonde você não está vendo. Quando você está louvando a Deus, irmãos, quando você está louvando a Deus, Deus está trabalhando em teu favor. Porque a Bíblia diz assim, que quando Josafá, ele foi para a peleja contra os filhos de Amon, a Bíblia diz assim, que Josafá mandou os sacerdotes cantar louvores a Deus. E a Bíblia diz assim, que Deus confundiu eles, e eles se mataram entre si. E essa passagem mexeu comigo, sabe por quê? Porque isso motiva a gente a louvar a Deus constantemente, porque louvor é uma arma de guerra, é uma arma espiritual.
Eles estavam louvando a Deus, mesmo em meio à crise de dificuldades. Parece que aqueles presos que estavam olhando eles olhavam para eles, mas credo, mas o que está acontecendo com eles? Eles estão passando por essa situação, estão com dores, mas estão louvando a Deus. Saiba que as pessoas que estão olhando para você diante do problema, diante da dificuldade, estão vendo, mas o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela? Que não se prostra para o problema, mas está adorando e louvando a Deus a si mesmo. Eles estavam ali louvando a Deus. Aleluia. O terremoto, ele mexe com a estrutura de Deus. O terremoto mexe com a estrutura através do poder da oração. Então o segredo é louvar a Deus. O segredo é orar a Deus diante do problema, diante das circunstâncias que vêm sobre nós, diante daquilo que estamos passando a Deus, passando agora diante dos problemas que nós temos visto. Adore a Deus, glorifique a Deus, porque tudo há um propósito. Tudo há um propósito. E esse texto aqui me faz entender que os louvores é essencial juntamente com a oração. A gente entende que o poder da oração é tremendo para a nossa vida, mas louvar a Deus e orar ao mesmo tempo é maravilhoso, porque Deus vai trabalhar no oculto. Deus vai trabalhar, você está lá passando por dificuldade, você vai estar lá sofrendo no cantinho, quem sabe ninguém está te vendo, quem sabe o problema está agravado, quem sabe a vista não tem solução, mas você está lá orando e louvando, aleluia, louvando a Deus, cantando louvores, aleluia, nem que seja subiandinho durante o dia, mas saiba naquele exato momento que você está louvando e assobiandinho mesmo, e lembrando das palavras de Jesus. Deus está trabalhando no oculto, Deus está trabalhando, oh glória, aleluia. E a palavra de Deus diz assim, que de repente veio o terremoto, vai vir de repente, quando a gente menos espera. A solução para as nossas lutas, para os nossos problemas, vem de repente, quando nós menos esperamos. É só orar, é só louvar a Deus, que de repente vai acontecer, que de repente a solução vai vir. O terremoto veio, e a Bíblia diz assim, que o terremoto, o que o terremoto faz? O terremoto balança, ele sacode, e às vezes para acontecer a solução, tem que sacudir mesmo. Às vezes para que haja cura, às vezes tem que sacudir mesmo. E a Bíblia diz assim, que os alicerces da prisão foram abalados. Sabe o que isso significa? Os alicerces é onde ninguém vê. Deus ele faz algo maravilhoso, porque Ele começa a trabalhar na raiz do problema. É na raiz do problema. O Senhor ele começa a trabalhar na raiz, nos alicerces da prisão. É nos alicerces, é onde não dá para ver. Deus está falando com coisas que são oculto, que são escondidas, que são interior. Quem sabe nesta noite tem alguém que está passando por lutas interiores que ninguém está vendo. Mas a cura é: não se cale, continua louvando, continua adorando, porque o terremoto vai vir de repente. Aleluia. E olha, quando vem o terremoto, a Bíblia vai dizer assim, que os alicerces eles se moveram, aleluia, e logo se abriram as portas. Porque
é interessante que abrissem as portas realmente o terremoto, porque o terremoto ele veio realmente para abalar, e aqueles que estão sob prisão. Você acha que nesse exato momento, pessoas que estavam encarceradas em prisões, até mesmo longe, que nunca foram em igreja, que estão sendo alcançadas por mobilização desse terremoto, dessa luta, que estão sendo libertas, portas estão sendo abertas, prisões estão sendo abertas pelo poder da oração e do louvor. Pessoas estão sendo alcançadas, nos seus lares, pessoas estão sendo alcançadas, sendo mobilizadas por essa situação, por essa luta que estamos passando. Pessoas estão sendo mobilizadas a orar novamente, a jejuar novamente, que estão se achegando novamente a Deus. Isso significa que portas estão sendo abertas, até mesmo onde a gente não vê. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas continua louvando a Deus, continua clamando a Deus. É o segredo, querido, é o segredo, aleluia. Eles estavam então ali clamando a Deus, orando a Deus, e o terremoto veio, os alicerces foram abalados, as portas se abriram, e a prisão de todos ali naquele exato momento, aleluia, eles foram soltos das suas prisões. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas o interessante de tudo isso aqui, meu irmão, que houve um grande propósito. Houve um grande propósito para tudo isso aqui. As lutas, as dificuldades, as prisões, as situações, as circunstâncias, nada é por acaso. A gente às vezes não entende o que está se passando, mas Deus tem propósito, até mesmo nas lutas que se passam na nossa vida, até mesmo nas prisões. Aleluia. Enquanto eles estavam orando a Deus, enquanto eles estavam orando e louvando a Deus, a Bíblia diz assim, que os presos que estavam naquele lugar ouviam eles. Aleluia. Até mesmo na dificuldade, a gente precisa ser firme, porque tem pessoas que estão se espelhando, porque pessoas estão olhando para mim, para você. Quem sabe pessoas estão sendo tocadas até mesmo por ver você diante da luta, louvando a Deus. A fé de muitas pessoas vai ser tocada pela tua vida, pelos louvores que vão sair da tua boca. Olha, meu Deus, eu estou profetizando para você. Pessoas vão ser mobilizadas, a fé de muitas pessoas vão ser acrescentadas por ver você em meio às dificuldades, luta, louvando e glorificando a Deus e orando pela sua posição. Eles estavam ali escutando os louvores a Deus, que era entoado por Paulo e Silas. Aleluia, aleluia. Pessoas estão de olho em nós, pessoas estão só de olho, e a fé de muitos está sendo acrescentada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus para hoje, a palavra que o Senhor tem me mobilizado nessa passagem, é que diante das prisões, diante das circunstâncias que estamos vivendo, diante das prisões até mesmo interiores,
Nós não podemos parar de louvar a Deus, mesmo sem forças, como esses homens se encontravam. Nós não podemos parar de adorar, de louvar a Deus, por aquilo, de adorar, se prostrar por aquilo que Ele é, porque até mesmo nessas circunstâncias, até mesmo nessas dificuldades, Deus vai acrescentar sobre a nossa vida e vai acrescentar na vida de pessoas. Aleluia. Louve a Deus, clame a Deus. Já estou encerrando aqui. Que você que está agora nesse exato momento ouvindo e vendo essa live, eu não sei como que você está passando, eu não sei como que você se encontra nesse exato momento, mas a palavra de Deus diz assim, que nós precisamos clamar a Deus. A palavra do Senhor nos incentiva a louvar a Deus. Que essa passagem, essa palavra, ela seja revelada no teu coração, como foi revelada no meu coração. Que durante o seu dia, durante a sua noite, no momento que você estiver acordado, sempre esteja com um cântico nos seus lábios, sempre esteja com um cântico, adorando, louvando a Deus, porque é desta forma Deus vai trabalhar em teu favor. Atraia a presença de Deus para a tua vida, louvando e orando a Deus. Aleluia. Receba esta palavra no teu coração. Receba essa palavra no teu coração. Assim como Paulo e Silas estavam ali orando, louvando a Deus, Deus trouxe o terremoto. A resposta da oração e do louvor dele foi o terremoto que abalou a estrutura. Foram soltos todos os presos, houve salvação. Por isso que eu disse que todas as lutas, situações adversas têm um propósito. Aleluia. Satanás pode prender, pode amordaçar, mas a boca ele não vai poder calar. Que os louvores estejam na tua boca e a oração também. Amém? Deus abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus.